O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas. Capítulo 24. Identidade dos Espíritos. As provas possíveis de identidade. Parte 1. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação, e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. A mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigas, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Julgamos os espíritos como os homens, pela linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fénelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Mas se as coisas que diz são dignas do caráter de Fénelon e não o contradizem, temos uma prova, senão material, pelo menos de grande possibilidade moral de que seja ele. É sobretudo nestes casos que a identidade real se torna uma questão secundária, desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que esteja usando. Há sem dúvida a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude, e por isso não poderia ser bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, difíceis de se compreender e que vamos tentar desenvolver. 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira, na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, nada mais significa. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, deve haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Mas, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomá-lo de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele como um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos a que São Pedro pertence. Acontece ainda que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. O mesmo se verifica todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem, mas se ele nada diz, no seu ditado espontâneo, que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe a presunção de que seja ele. E em todos esses casos se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo um seu enviado. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. Ver o número 100 de O Livro dos Espíritos.